Eu sei que cada testemunho que nós lemos aqui reacende a fé no seu coração. Abrasa este coração e essa certeza da vitória de Deus na sua vida. Proclama isso aí na sua casa. Eu sei que eu verei a vitória de Deus na minha vida. Eu tenho certeza desta vitória. Proclama isso. Quantas vezes nós batemos nessa tecla? É preciso proclamar, é preciso acreditar. Eu creio que eu verei a minha família transformada. Eu creio que eu verei a libertação de todas essas pessoas por quem eu estou intercedendo. Eu creio, porque Deus caminha comigo, porque Deus está presente. E olha que testemunho forte da Renata. Ela partilha com essa família Exército de São Miguel e ela diz: atualmente eu moro na cidade de Nandeara, São Paulo, junto do meu esposo e a nossa filha de 4 anos. Eu sou fruto de uma família de 3 irmãos. Sou a mais velha. Nossa mãe nunca deixou faltar a fé. Os nossos pais sempre passaram por grandes dificuldades financeiras, mas a fé nunca faltou em nossa casa. Católica fervorosa, nossa mãe nos levava desde muito pequenos à Santa Missa diária. E por volta dos 8 anos até os 14, tínhamos que rezar o terço diariamente. Era obrigatório. E como crianças, preferíamos brincar, mas rezávamos porque precisávamos obedecer. E eu contei sobre minha infância para que compreendam que eu tenho uma base católica muito sólida. E conhecimento sobre a vida dos santos, sobre a igreja, maior do que a média dos católicos, talvez. E mesmo assim, na fase da faculdade, depois da fase adulta, eu não vivia conforme as leis de Deus. E ainda assim me achava digna do céu. E ela coloca entre parênteses: pobre e infeliz. Não vivia como católica, não vivia conforme os mandamentos do Senhor, mas ainda assim me achava digna do céu. Eu sempre fui à Santa Missa aos domingos, no entanto eu vivi 8 anos comungando em pecado mortal. Eu e o meu marido, na época namorado, nós não vivíamos um namoro santo, um namoro casto. E eu não possuía uma rotina de oração constante, fazia algumas novenas, rezava esporadicamente o terço, mas eu sempre tive um carinho especial pela Semana Santa. Então eu e o meu esposo participávamos ativamente das atividades da paróquia, era do Ministério de Música, e eu me considerava uma boa católica, apesar de que na prática essa não era a verdade. Eu escolhia ali do Evangelho as partes que eu queria viver. Eu escolhia dos mandamentos do Senhor os que eu ia seguir. E quando em 2020 a pandemia chegou, eu, enfermeira de urgência e emergência, passei a ficar diretamente com os pacientes doentes por 4 meses. Eu já não suportava mais aquela rotina. O lockdown trouxe transtornos para o trabalho do meu esposo, a escola da minha filha fechou, e foi ali que nós tomamos a decisão que mudaria para sempre nossas vidas. Largar tudo e nos mudarmos para a cidade dos pais dele. Isso significava deixar nossos empregos, deixar nosso apartamento, e nos mudarmos de uma cidade de 600 mil habitantes para uma cidade de 20 mil habitantes. E assim fizemos, era 9 de julho. Nos mudamos para a nossa nova vida. E foi nesse contexto que eu conheci o Exército de São Miguel por meio da minha mãe. E eu logo me inscrevi como soldado do Exército de São Miguel. Comecei a acompanhar as lives. Eu já fazia a Quaresma de São Miguel há 3 anos, mas agora passamos a fazer com vocês. E os nossos negócios e o dinheiro dos acertos nos mantiveram por alguns meses, mas na verdade era a providência de Deus quem nos sustentava a cada mês. E depois que conheci vocês, voltei à vida de oração, que há muito eu tinha perdido. Eu e o meu esposo fizemos uma confissão geral, e nesse tempo nós conseguimos vender nosso apartamento que já tentávamos há 4 anos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero testemunhar que eu tenho me mantido fiel às orações e ao Santo Rosário diário. E no ano passado eu recebi a grande graça de parar completamente com o anticoncepcional. Eu queria muito o 2º filho, mas devido aos nossos problemas financeiros, meu marido não queria, e apesar de católica, eu não tinha o conhecimento de que evitar filhos, de usar anticoncepcional, era um pecado grave. Mas o Espírito Santo me deu esse entendimento, que eu precisava me abrir à vontade de Deus. E eu vivi um momento muito forte de dor, de contrição, e chorei muito, arrependida, por ao longo de todos aqueles anos eu ter evitado a bênção de Deus nas nossas vidas através de um filho. Então me confessei sobre isso. E eu decidi não mais utilizar nenhum método contraceptivo. E eu firmei o meu propósito de esposa cristã em ser completamente aberta à vida.
E foi um processo difícil, porque o meu esposo não conseguia compreender. Ele foi muito resistente, ele temia que eu engravidasse, ficou dias até sem falar comigo, mas eu fiquei firme no propósito. Até que um dia ele caiu em si e aceitou, eu acredito que foi uma graça conseguida através de São José. Porque nesse tempo todo eu rezava meu rosário todos os dias com vocês às 5 da manhã. E depois que ele aceitou, começamos a desejar e a tentar ter o nosso segundo filho. E neste ano, por 4 meses, eu fazia os testes de farmácia, no primeiro sinal de atraso, mas nada acontecia. E quando se iniciou a quaresma de São Miguel, um dos nossos principais pedidos foi a gravidez. E para minha surpresa, esse foi o nosso primeiro milagre. Dia 2 de setembro, meu teste deu positivo e estávamos muito felizes. E o mês de setembro se passou rapidamente, nossa loja de artigos católicos saindo do papel com ajuda financeira inesperada. Foi o nosso segundo pedido a São Miguel. Estávamos muito felizes, vivendo como católicos verdadeiros, confessando com maior frequência, vivendo a modéstia, sentindo o desejo de nos prepararmos para a perfeita consagração a Nossa Senhora. Enfim, a nossa vida se transformando completamente. Até que no dia 29 de setembro, na festa dos Santos Arcanjos, eu precisei ir para outra cidade de ambulância com um sangramento, ameaça de aborto, e o meu mundo desabou. Eu sabia que as chances de perda eram grandes, porque estava com apenas 8 semanas. E havia ido à minha consulta pré-natal um dia antes, e ao ser examinada, a médica disse que o colo estava fechado e que o sangramento não estava ativo, apesar de ter quantidade média de sangue presente no exame. Tudo parecia estar bem. Até que ao chegar ao hospital no dia 29, fiz o primeiro ultrassom, não encontraram um bebê, nem batimento algum. E para minha idade gestacional era para conseguir visualizar, mas o ultrassom, o saco gestacional, tinha medidas proporcionais à 6ª semana e não à 8ª. E o médico me explicou que talvez eu tivesse me enganado quanto à data. Me orientou a repetir o ultrassom em 15 dias, que provavelmente o bebê estaria lá, já que aparentemente estava tudo perfeito. Eu voltei para casa com meu esposo, orientada a fazer repouso, usar progesterona. E o tempo todo eu chorava muito, rezava o terço, coloquei uma medalha milagrosa sobre o meu ventre, o cordão de São José amarrado ali no meu quadril. E no dia seguinte o sangramento aumentou, tinha muitas dores. A médica me encaminhou novamente para outra cidade para repetir o ultrassom. E eu rezando e pedindo a Deus que fosse feita a vontade dele, fui para o hospital. Pedia que o meu bebê fosse salvo, mas ao mesmo tempo me abandonava à vontade de Deus. Eu queria muito esse bebê, mas eu dizia: Senhor, eu estou aberta à sua vontade. E novamente o ultrassom foi inconclusivo. O sangramento era maior, o colo desta vez estava se abrindo, mas ainda não indicava aborto. E apesar de não ter batimento, eles continuavam apostando numa idade gestacional menor que a que eu esperava. Fui embora confusa e muito aflita, pedi a Deus que me consolasse, e na manhã seguinte me levantei e fui ao banheiro. Quando sentei no vaso, algo pesado caiu, e para minha surpresa, uma estrutura formada como um casulo. Eu sabia. Era o saco gestacional, saiu inteiro. Mandei a foto para a médica, ela conseguiu marcar o ultrassom, e surpreendentemente eu estava serena e calma. Eu não sei explicar. Mostrei para o meu esposo, nos abraçamos, mas até então não chorei. E na hora marcada fui fazer o ultrassom e lá estava, aborto completo. E nesse momento eu saí da clínica em prantos. Mas eu estava completamente consciente da vontade de Deus. Eu perdi o bebê porque ele preferiu o colo do pai. E nada mais justo. Ele esteve sem vida por 2 semanas dentro de mim e eu nem sabia. A idade gestacional não estava errada. Era o meu sonho, era o meu desejo. Mas eu tinha outros planos. Eu não fiquei revoltada, não fiquei triste com Deus. Eu amo tanto. E a frase que me viu o tempo todo nos 3 dias que se seguiram ao meu aborto foi o versículo de Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, conforme foi do agrado do Senhor, assim foi feito. E assim que eu concluo meu testemunho, dizendo que Deus nos ama mais do que possamos imaginar. Ele faz tudo de bom. Talvez eu tenha perdido para que outra ganhe. Eu não sei se Deus me dará novas oportunidades, tenho 34 anos, mas eu continuarei a amá-lo e esperar nele todos os dias da minha vida. Eu continuarei a amar a Deus e esperar nele todos os dias da minha vida. Obrigada, Instituto Hesed, por reacender a minha fé. Me mostrar a importância de ser aberta à vida e a entregar o controle de tudo a Deus. Que Ele abençoe cada um de vocês cada vez mais. É um testemunho de fé da Renata. Você percebe o que o Espírito Santo faz? Traz a consciência que nós não estamos, se estamos ou não estamos caminhando conforme a vontade de Deus. E porque a Renata voltou à vida de oração, o Espírito Santo foi incomodando. Aquilo que Deus esperava dela, aquilo que Deus queria. E que bonito, ela se abriu à vida. E eu tenho certeza que Deus não realizou apenas esse milagre, Deus realizará muitos, Renata, porque num coração aberto, onde Deus entra, quantos milagres, sim,
Quantos milagres ainda irão acontecer e você poderá testemunhar e evangelizar. E hoje seu testemunho é um luzeiro na vida de tantos outros casais. Porque a palavra de Deus diz que os filhos são a bênção do Senhor. O fruto das entranhas, a sua dádiva. Um filho nunca é um atropelo. Um filho, a palavra de Deus diz, não, nunca é um acidente, não, mas um filho é uma bênção do Senhor. E talvez você, pai e mãe, que por causa de tantas situações, talvez tenha maldito em algum momento essa gravidez, esse filho. No momento de revolta, no momento de estresse, de raiva, abençoa, né? Porque a palavra de Deus diz, os filhos são sempre uma bênção. Eu não sei em que contexto ele veio, mas independente disso, um filho é sempre uma bênção. Você precisa olhar para o seu filho e dizer isso para ele. Filho, você é uma bênção de Deus na minha vida. Filha, você é uma bênção de Deus na minha vida, na minha história. E quantos corações serão curados a partir disso? Abençoa teu filho, abençoa tua filha. Talvez você que está esperando um bebê, estava insegura, temerosa. Agora você acaricia o seu ventre, a sua barriga e diz isso para o seu bebê. Filho, filha, você é uma bênção de Deus para mim. Você não sabe o que acontece na hora dessa, quantas curas são realizadas.